O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Ao celebrarmos a festa de todos os santos, uma frase de um escritor do século XIX nos convida à reflexão. A única tristeza justificada, disse ele, é a de não ser santo. Infelizmente, a grande maioria dos católicos perdeu de vista este anseio, esse desejo da santidade. Santo, para a maioria, passou a ser um privilégio de poucos seres humanos, de pessoas excepcionais, talvez pessoas predestinadas, já separadas para a santidade e outros separados para o pecado. Mas Deus não fez essa separação. Deus quer a cada um de nós e a todos nós santos. Por isso Jesus nos pediu: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. E a primeira leitura nos mostra que essa santidade não é reservada a um pequeno grupo. Há uma multidão que já alcançou esse desejo. Santos não são apenas esses que estão nos altares das nossas igrejas. O Apocalipse nos deixa claro que há uma multidão que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, que aceitou o Cristo crucificado, aceitou a sua cruz de cada dia, tornou-se um discípulo missionário, enfrentou as dificuldades dessa vida, venceu e conseguiu também alcançar esse grande anseio da santidade, e hoje fazem parte desse grande número dos 144 mil que infelizmente de vez em quando batem a nossa porta oferecendo vaga, como se fosse algo restrito a uma religião ou a alguém. 144 mil serão os salvos, se não entrar para a minha religião você não vai ser salvo. Mas já morreu mais do que isso, então já não tem mais vaga. Os 144 mil simbolizam exatamente toda a humanidade do Antigo Testamento, simbolizada pelas 12 tribos de Israel, o Novo Testamento, que gerado através dos 12 apóstolos, 12 vezes 12, os 144, e o 1000, o número simbólico que significa essa multidão incontável que o Apocalipse diz, que já está diante do trono e do Cordeiro. Uma multidão incontável, mas tem vaga. A nossa vaguinha está lá, reservada, esperando por cada um de nós, que também somos chamados à santidade. Santidade é, portanto, um dom do amor de Deus que nos é oferecido. Nós somos enxertados na vida de Cristo para essa santidade, mas espera e precisa de uma resposta humana. É um dom divino, mas que passa pela nossa postura, pela nossa humanidade. Muito mais importante do que saber que a igreja nos legou os 7 sacramentos para a nossa salvação, muito mais importante do que saber o nome dos 7 sacramentos, é descobrir e viver o efeito desses sacramentos na minha vida.
É saber o que acontece e o que deve se transformar na minha vida cada vez que eu recebo a Eucaristia. Essa transformação da minha vida num sacrário vivo e como eu devo me transportar, transformar, agir diante do meu próximo, diante do meu irmão. É a descoberta dos valores sacramentais e como viver esse sacramento que vai me santificar. Na antiga aliança, o povo do Antigo Testamento tinha um problema para viver a santidade, porque a busca pela santidade tornou-se um fardo pesado demais para a humanidade, que passou a viver em função de leis, regulamentos e proibições, que muitas vezes impedia até mesmo de fazer o bem. Mas se é fazendo o bem que eu consigo a minha santidade, uma lei que proíbe de fazer o bem não pode estar de acordo com o projeto de Deus. Aí Jesus vir trazer a nova proposta. Vim trazer para nós o vestibular para entrar na vida eterna. As bem-aventuranças. Nesse vestibular, nós vamos ter que unir a Jesus e fazer a nossa passagem. Ele que se anunciou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se faz para nós agora esta ponte de transição. O pecado nos afastou do Pai, criou um abismo entre a humanidade e Deus. A humanidade olha, vê Deus, vê algo bonito, quer ir ao encontro de seu Deus, mas o pecado nos impede de atravessar esse abismo, nos deixa afastados do nosso Pai. Jesus, com a sua morte, paixão e ressurreição, se torna a ponte de religação. É como se ele deitasse nesse abismo e dissesse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem passar por mim vai abraçar o Pai. Só que esta ponte chamada Jesus Cristo não tem corrimão. E nem é uma ponte muito larga, é uma ponte estreita, que precisamos tomar cuidado para caminhar sobre ela. Por isso, cada vez que nós desejamos ir ao encontro do Pai, quando nós queremos seguir e dizemos, eu quero seguir Jesus, que é o caminho, verdade e vida, e nos aproximamos desta ponte que nos religa ao Pai, os anjos de Deus se aproximam e nos oferecem as mãos para nos transportar com segurança do outro lado. Mas se estivermos com as nossas mãos ocupadas com as sacolinhas dos nossos pecados, cairemos no abismo e não chegaremos ao Pai. Precisamos viver as bem-aventuranças para alcançar a nossa santidade. Mas lembrando que santo não é aquele que se afasta do mundo, que se isola do pecado, que vive sozinho neste mundo, afastado de tudo, para não pecar, que foge do mal, que vive em função de pequenas normas e regras. Santo é exatamente aquele que mergulha neste mundo em que nós vivemos. Um mundo repleto de sinais do antirreino, de violência, um mundo com ódio, egoísmo, injustiças. E a santidade se consegue quando cada um de nós batizados, vivendo neste mundo, plantamos a solidariedade, o amor, a justiça, transformando esses valores existentes que imperam de violência e de injustiça em valores do reino. É na construção do reino que nós buscamos e conseguimos a nossa santidade. Na Idade Média, pensava-se que santo, via-se como santo, aqueles homens que se afastavam do mundo, viviam nas montanhas, nas cavernas, os eremitas, e eram tidos como pessoas que longe dos problemas humanos se santificavam. Hoje nós olhamos diferente e buscamos a nossa santidade neste mundo em que vivemos. Se nós, cristãos católicos, batizados, não testemunharmos o nosso batismo diante deste mundo, ele nunca vai se transformar. E é na transformação deste mundo, através dos nossos valores, que vamos alcançar a nossa santidade. Nós viemos da eternidade e para lá voltaremos. A igreja dos primeiros séculos tinha tão viva na memória essa unidade cristã com os santos, que a igreja era chamada de comunhão dos santos. Nós vivemos na humanidade 3 etapas da nossa vida. Viemos da eternidade, e Jeremias nos garante, antes que você fosse pensado, antes que você fosse colocado no seio de sua mãe, eu já conhecia você. Eu já tinha um projeto de vida para você. Então saímos puros, viemos num local santos.
e Deus nos chama de volta. Teremos que um dia retornar para junto dele. Mas só poderemos entrar de volta no seio de Deus, na vida eterna, quando conseguimos nos livrar desses pecados do qual nós nos contaminamos nesse período peregrino aqui na terra. Então temos esta fase da igreja peregrina, da igreja que caminha neste mundo, que reza, que ora, que pede, que transforma os valores em busca da sua santidade. Mas um dia teremos que partir. E nessa partida, nem sempre, geralmente, não vamos conseguir reparar todo o mal que fazemos. Porque o pecado, ele tem o perdão de Deus imediato. Cometido o pecado, eu busco o sacramento da reconciliação e tenho a certeza do perdão de Deus. Mas algumas faltas, algumas coisas que eu cometo na minha vida, apesar de Deus perdoar o meu pecado, exige que eu faça uma reparação porque eu causei um mal ao meu irmão. Digamos, por exemplo, que eu tenha roubado alguma coisa de alguém, tenha me arrependido e busque o sacramento da reconciliação. Deus perdoa a minha atitude, o meu gesto de roubar e espera que eu não faça mais isso. Mas se eu não devolver aquilo que roubei, fica pendente alguma coisa para a plenitude do meu perdão, para esse encontro final com Deus. E assim outros pecados. Se não ficaria fácil, roubo na segunda, confesso na terça, roubo na quarta, confesso na quinta. Mas e a reparação? E a consequência? Ao dom de Deus da santidade exige uma consequência, exige uma postura diferenciada. E como não temos esta chance de fazer esta reparação, acabamos morrendo, deixando algumas coisas pendentes. Por isso não podemos achar que morremos e já vamos direto para os braços do Pai. Existe uma fase de purificação, a que nós chamamos de igreja padecente, ou purgatório, como queiram chamar, que é aquele período em que os nossos entes queridos que já morreram, não pode fazer mais nada por eles. Aquele que morreu não pode mais rezar, não pode mais fazer nada. Mas nós podemos fazer por eles. A igreja peregrina, a igreja que ainda caminha neste mundo, pode rezar e interceder pelos seus entes queridos que partiram, e assim diminuir esse espaço de tempo, que não sabemos de quanto é, mas as nossas orações têm esse poder de diminuir esse espaço da santificação dos nossos entes queridos que padecem no purgatório, para que o quanto antes eles possam ir para a vida eterna e participar finalmente da igreja celeste, completando o nosso ciclo. Nós, igreja peregrina, rezamos pela igreja padecente para que se santifique, para que as suas faltas que não puderam ser reparadas sejam absolvidas. E esses nossos entes queridos possam participar finalmente dessa grande multidão dos santos, dos 144 mil que já fazem parte, estão diante do trono e do Cordeiro. E aí sim, esses nossos irmãos e irmãs, nossos entes queridos, participando da glória de Deus, passarão a fazer parte da igreja celeste como os santos e irão interceder por nós. Nós rezamos pelo nosso santo porque acreditamos que podem interceder por nós, assim como os nossos irmãos falecidos esperam as nossas orações para se tornar a igreja celeste. E esta semana é uma semana toda especial, porque a igreja estabelece para nós, nos dá a graça da indulgência plenária aos nossos falecidos, para as pessoas que visitarem os cemitérios durante toda essa semana, do dia 1º até o dia 8. Quem já foi ontem? Ótimo, parabéns. Quem não teve essa oportunidade, mesmo que não tenha nenhum falecido aqui em Curitiba, enterrado aqui, visite o cemitério, existe o local para você fazer a oração. E essa visita, fazer a oração que nós chamamos de oração dos cristãos, o creio, Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, mas associando a sua oração, o seu pedido para aquele ente querido que você quer que receba essa indulgência plenária, a oração, a intenção do Papa Francisco, do nosso Santo Padre o Papa. Mensalmente o Papa estabelece um roteiro, uma lista de orações, de intenções pelas quais ele reza o mês inteiro, diariamente e constantemente, pela paz desse mundo. Essa paz passa pelos nossos irmãos que precisam encontrar também a paz junto de Deus. A indulgência plenária é essa oração de intercessão, é esse dom dado a esses nossos irmãos falecidos
que tem alguma falha, alguma coisa a ser reparada e que podem agora conseguir essa reparação através da nossa oração, associando a nossa oração à oração do Papa durante essa semana que a igreja dedica à visitação aos cemitérios, aos nossos entes queridos. Vamos aproveitar essa semana, esse momento, essa graça toda especial pelos nossos entes queridos que partiram, para que a gente possa viver plenamente essa nossa caminhada de purificação. E o dia que nós partimos, quando chegar o nosso desembarque, nós também teremos a igreja que permanece rezando por nós, para que a indulgência nos conduza o quanto antes junto do Pai. As bem-aventuranças sintetizam, portanto, o manual da santidade. É a nossa grande prova do Enem, a prova do vestibular, que vai nos dar o ingresso à vida eterna, a nossa santificação. Vai amenizar a nossa passagem, pedindo àqueles que ficarem para que continuem rezando, assim como nós hoje rezamos pela Igreja Padecente, para que a Igreja Celeste ore e interceda por cada um de nós. Temos então que pensar grande, pensar com um pensamento de gente grande, como pensou Santo Agostinho, que disse: se tantos conseguiram, por que eu não iria conseguir também? Ele conseguiu. Agora é a nossa vez, a vaga está reservada. Quer ser santo? Viva as bem-aventuranças. Amém.